ainda falando sobre o assunto, para o café a situação piorou, já que concorrentes diretos, como Colômbia e Vietnã, tiveram a tarifa zerada. Vamos entender os impactos no setor com o vice-presidente da Associação Brasileira de Cafés Especiais e produtor norte pioneiro no Paraná, Luiz Roberto Saldanha, que já está aqui. Roberto, bem-vindo. Muito bom dia, Carolina. Um grande prazer estar aqui com vocês hoje. Obrigada pela disponibilidade, viu? Explica pra gente, Luiz Roberto, o que muda na prática para o café brasileiro com a redução da tarifa para alguns produtos, mas essa manutenção, da sobretaxa de 40% especificamente para esse setor? Exatamente. A BSA ela vê com bastante preocupação essa manutenção da taxa de 40%. Então, o que aconteceu é que o governo norte-americano ele removeu as chamadas tarifas recíprocas, que no caso do Brasil era 10%. No caso dos nossos concorrentes, como já citado anteriormente pelo ministro e por você, Vietnã e Colômbia, nossos principais concorrentes em canéfora e em arábica, essas tarifas elas foram zeradas, tarifas que eram de 19% e de 10%. Então, o Brasil continuar com 40% de tarifa faz com que o país seja inacessível, ou perca totalmente a sua competitividade para o mercado norte-americano. No caso dos cafés especiais, esse é um custo muito alto, por quê? Porque além de toda a especificidade que a cadeia de cafés especiais tem, da cadeia de valor, abertura de mercado, desenvolvimento de parcerias, os cafés especiais possuem uma característica que eles têm uma janela, no caso do Brasil, de tempo para que eles sejam exportados e mantenham o seu frescor ou a sua máxima qualidade. Então, para os cafés especiais, essas negociações, esses diálogos, eles são urgentes, porque a gente precisa exportar esses cafés até dezembro, ou a gente começa, além de tudo, começar a ter uma perda de preço, perda de valor para esse produto por parte dos produtores e exportadores. O que a gente pode pensar aqui agora, então, depois desse anúncio, Porque a situação do Brasil piora quando concorrentes diretos, como Colômbia e Vietnã, têm suas tarifas zeradas e o Brasil não, A situação do Brasil, ela piora em dois grandes pontos, Vamos considerar primeiro, que é a posição que a gente fala da posição física. Nós estávamos com 50% de tarifas e isso tem causado um enorme desgaste comercial entre parceiros de longa data. Os Estados Unidos, vale ressaltar, é o principal mercado consumidor tanto do café quanto dos cafés especiais brasileiros. Os Estados Unidos corresponde por aproximadamente 16% de todas as nossas exportações de café e o Brasil, em contraparte, corresponde a 30% a 32% do café que os Estados Unidos consomem. Então, nesse momento, desde o anúncio do tarifaço do início de agosto, os cafés especiais brasileiros já apresentaram uma queda no volume de exportações de 55% comparado ao ano passado, o que é enorme. E existe uma grande armadilha que está sendo projetada, um grande perigo para toda essa cadeia de valor dos cafés brasileiros, que é a substituição do café brasileiro nos blends na indústria. Uma vez que existe essa grande volatilidade e incerteza com relação ao tamanho da tarifa em cima de Brasil, as indústrias estão fazendo um movimento para alterar os componentes, os blends, usando outras origens na composição dos seus produtos, e isso vai levar a médio e longo prazo a uma alteração do paladar do consumidor americano que está acostumado a consumir cafés brasileiros, e isso vai ser muito difícil de reconquistar esse market share se o nosso componente for alterado do blend da indústria. Então, o café nos Estados Unidos está muito caro, você tem um preço muito alto já para os consumidores por uma série de fatores, e eles estão buscando alternativas para substituir o café brasileiro. Isso, a médio e longo prazo, é uma perda incalculável para toda a cadeia de valor dos cafés brasileiros. E, Luiz Roberto, quais segmentos do café ou todas as áreas, commodities, especiais, enfim, devem sentir o impacto mais rápido? Tem alguma diferença no efeito entre pequenos, médios e grandes produtores? O mercado do café, ele é bastante complexo, tá? Então, qual é a situação que nós temos hoje? Nesse momento, em função de últimos 4 ou 5 anos de ciclos de frustração de safra, não só brasileira, mas problemas no Vietnã, problemas na Colômbia, principalmente causados por questões climáticas
repetições de eventos de El Niño e Laninha, a produção mundial está abaixo do consumo. Então, isso trouxe os preços históricos do café a níveis bastante altos. Então, eu vou te dar só uma referência. Em agosto, quando o tarifaço ele foi anunciado, a cotação na Bolsa de Nova York, que é o que a gente usa, por exemplo, para café arábica, que é o contrato C da Bolsa de Nova York, ele estava ao redor de 284 centes por libra. Hoje a gente está ao redor de 400 até 405 centes por libra. E só isso já é um aumento de 40% a 42% do preço, independente das outras tarifas aplicadas por origem e os diferenciais de base. Então, o preço do café está muito alto. Por quê? Principalmente porque temos uma escassez de produto. O que isso quer dizer? Isso pode dar uma falsa sensação no curto prazo de que se você não está acessando o mercado norte-americano, você tem essa possibilidade de exportar esse produto para outras origens, como outros mercados consumidores, como a Europa, o mercado asiático, o Oriente Médio. Porém, nós precisamos pensar que num cenário de retorno da produção, num retorno do balanço entre produção e consumo mundial, que pode ocorrer a partir do ano que vem, uma vez que as condições climáticas estão se mostrando favoráveis à safra, nós vamos ter preços bem mais baixos, bem menos remuneradores para toda a cadeia do Brasil de produção, e aí nós vamos ter um colapso, nós vamos ter um problema gigantesco. Por quê? Porque estamos perdendo o market share do maior mercado consumidor do mundo, que sempre foi nosso parceiro, sempre foi um mercado grande, pujante, em crescimento, que sempre pagou muito bem e reconheceu a qualidade do café brasileiro, e que a gente não vai conseguir substituir esse mercado de maneira rápida. Então, nós temos um problema no curto prazo, que é redução na conexão, né, com o nosso entrevistado, o Luiz Roberto. Vamos aguardar aqui para ver se ele volta e a gente consegue continuar a nossa conversa. Estamos falando da análise de cafés, né, relacionados aí ao tarifaço. Daqui a pouquinho ele volta e a gente continua esse bate-papo. Enquanto isso, mudando de assunto, olha só, gente, o selo Frutas do Brasil, ESG da Abra Frutas, vai identificar os produtores que adotam métodos sustentáveis em suas propriedades. Com o mercado internacional cada vez mais preocupado com as boas práticas agrícolas, a entidade acredita que a medida vai agregar valor à produção brasileira. Vamos aos detalhes com Álvaro Couto. Para os desavisados, essas mãos tingidas de roxo podem parecer tinta usada na pintura dos quadros. Mas além de artista plástica, Tsuruco é produtora rural de amora. A lavoura de 1 hectare teve início há cerca de 10 anos, para consumo próprio. Deu tão certo que a produção chega a render 4 toneladas. Por isso, uma câmara fria foi instalada para evitar desperdícios. Tudo é uma questão de observação e de controle, né? Então, como é que acontece a poda, se podar muito, onde podar, né? Como adubar. Na época que tem que adubar, isso tudo aí, também a questão do mercado, também esse tipo de amora ainda é pouca, né? A Morus nigra é essa amora mesmo. Até pouco tempo, há mais de 10 anos atrás, não havia consumo, né? O manejo aqui é um diferencial. Ele é realizado junto com o marido, seu lacê, e funcionários contratados pontualmente. E é esse trabalho que garante a colheita farta. A poda recorrente é triturada e vira matéria orgânica para o solo. A irrigação aproveita o caimento do terreno e, quando necessário o uso de bomba, a energia é limpa e renovável com o sistema fotovoltaico. E parte da amora colhida aqui é transformada em vinagre para um potente fungicida natural. Dá muito fungo na época da amora, né? Na época da colheita, e daí a gente controla com o nosso próprio vinagre, o vinagre feito da amora, né? Em grande quantidade. E aí a gente faz a pulverização por cima, né? Na época da colheita, né? Porque não podemos usar nenhum tipo de... que ela é muito frágil, né? A amora ela é muito frágil e muita gente come sem mesmo lavar, então a gente tem muito cuidado com isso, né? Tudo para garantir que os frutos sejam apreciados por todos os consumidores, seja do portão para fora ou para dentro. A gente mora dentro da plantação, então não tem como a gente fazer qualquer coisa que ofenda
as plantas vai ofender a nós. E tudo que nós botar nas plantas que nós vamos comer vai nos ofender também. Então, naturalmente, tem que ter um cuidado supremo, né? Eu não vou vender um alimento para matar ninguém, eu vou vender alimento para o cara se alimentar, ir para frente, né? Não para trás. Além de aumentar a competitividade, produtividade, rentabilidade e a qualidade, essas práticas sustentáveis agora vão ser exaltadas. A Associação Brasileira de Produtores e Exportadores de Frutas e Derivados criou certificação inédita para reconhecer ações socioambientais positivas e que geram alto valor para a cadeia produtiva do setor. Essa certificação é uma certificação que engloba todos os aspectos, né? Tanto ambiental, como social, como também de gestão da propriedade, mostrando que a empresa é uma empresa séria. Então, a gente entende que esse selo ESG é um selo que vai juntar todos os outros. Não necessariamente nós vamos dispensar os outros selos, porque cada mercado exige um selo diferente. O nosso objetivo agora é lançar para o mundo o selo Frutas do Brasil ESG e mostrar que ele também tem que ser levado em conta. O selo foi idealizado a partir de altos padrões de qualidade, encontrados em vários produtores associados à Abra Frutas. Ele vai ser entregue após diagnóstico criterioso de técnicos da entidade a partir da análise da lavoura e das práticas ali aplicadas. O lançamento da iniciativa acontece no fim de novembro e nessa fase inicial de testes vão poder receber apenas as produções vinculadas à instituição. A gente volta a falar com o Luiz Roberto sobre a situação do café. Ele já está aqui com a gente novamente. Luiz Roberto, obrigada aí por voltar aqui para continuar e finalizar o nosso bate-papo. E só para a gente encerrar aqui então a nossa conversa, como que o produtor brasileiro pode se adaptar a esse novo cenário? Tem estratégias de diferenciação, certificação, que podem reduzir a dependência dos Estados Unidos? E o que você acredita também em relação a espaço para negociação diplomática ou comercial para reverter ou reduzir, né, essa sobretaxa? Vamos começar pela segunda. Realmente precisamos de muito diálogo. A estratégia é diplomacia e acredito que agora a gente precisaria tratar realmente produto a produto, buscando esses acordos bilaterais para que a gente conseguisse trazer o café pela importância que tem para essa lista de exceção e a gente conseguisse zerar essa tarifa de 40%. Por quê? Porque independente desse tipo de estratégia de mitigação que a gente possa adotar enquanto produtor, você citou algumas delas, qualidade, certificação, diferenciação, acesso a outros mercados, o mercado norte-americano é o nosso principal mercado. É um mercado que foi construído, um market share ao longo de muitos anos, com muito investimento, muito profissionalismo, e mesmo a gente crescendo em outros mercados, e precisamos fazer isso, mesmo a gente diferenciando qualidade, nós não vamos conseguir substituir a importância que os Estados Unidos têm para os nossos cafés, para agora e para o futuro. Então, as estratégias precisam ser tomadas e rápido, como eu havia citado, cafés especiais têm essa janela até dezembro para evitar a perda de qualidade. Nós precisamos nos proteger porque as indústrias norte-americanas estão substituindo o componente Brasil por outras origens em seus blends. E quando nós voltarmos a um equilíbrio entre oferta e demanda mundial de produto, que os preços voltem a uma normalidade, a perda ou a falta de acesso dos cafés e produtores brasileiros ao mercado norte-americano poderá e irá nos custar muitíssimo caro, diminuindo o desenvolvimento do nosso campo, do nosso meio rural, a distribuição de renda, e isso é péssimo para toda a cadeia de valor do Brasil, que ela é tão profissional e que ela traz tanta divisa e desenvolvimento para o país. Eu acho que é isso, acho que falamos um pouquinho sobre tudo, né, Luiz Roberto? Algo mais para finalizar? Acho que é isso mesmo. Acredito que agora é diálogo, é a gente continuar, a gente não esmorecer. Precisamos que os nossos governantes e negociadores, eles entendam essa urgência que o setor café tem, os cafés especiais. E é isso, muita conversa, muita diplomacia dentro desse assunto tão importante. E seguimos aqui na torcida, né? Obrigada pela participação, Luiz Roberto. Muito obrigado. Um grande abraço a todos. Deus nos abençoe. Obrigado. Amém. Tchau, tchau.